Sabe aquela expressão time grande não cai? Pois é, muitos na verdade caem sim, né? Só que no vídeo de hoje a gente vai contar a história de clubes tradicionais pelas principais ligas europeias que esses sim nunca foram rebaixados. E como bônus vamos contar as histórias de alguns gigantes que já caíram e talvez você não sabia, beleza? Então vem comigo. Na Espanha só existem 3 equipes que nunca foram rebaixadas desde a criação da Liga Espanhola lá em 1929. E uma dessas equipes é o Barcelona. Inclusive o Barça meio que já tem a sua grandeza desde o começo, né? Porque essa primeira liga, por exemplo, foram eles que ganharam. E é interessante porque o clube viveu diversos momentos de crise na sua história e mesmo assim conseguiu sempre se manter na mais alta prateleira do futebol espanhol. Durante a década de 30, a Espanha viveu uma guerra civil e na mesma época o presidente do Barça chegou até a ser assassinado. Apesar disso, o pior momento do Barcelona no campeonato espanhol foi lá na temporada 41-42, quando eles terminaram na 12ª posição, sendo que o campeonato só tinha 14 times na época. O Barcelona, acredite se quiser, teve que disputar uma repescagem, né? Um mata-mata ali contra o Real Múrcia para saber quem ficava na segunda divisão e quem ficava na primeira. Só que o Barça venceu por 5-1 e se manteve na elite. Foi inclusive a única vez na história do clube catalão que eles ficaram em uma posição na tabela que tem 2 dígitos, né? Ou seja, 10º ou mais baixo do que isso. E aí em tempos mais recentes, mesmo o Barcelona sendo quase que demolido internamente pelo Bartomeu, passando por dificuldades financeiras seríssimas e não conseguindo nem registrar jogadores às vezes, ainda assim nos piores momentos geralmente o Barcelona é segundo lugar ou terceiro na pior das hipóteses, né? E ainda consegue atrair grandes craques como o na época melhor do mundo Lewandowski. Então o Barça acabou atingindo um patamar ali que mesmo quando eles estão em crise, ainda assim dentro de campo os resultados são tipo um sonho para a maior parte dos outros times que jogam o Campeonato Espanhol, né? Por falar em sonho, só no sonho do torcedor do Barcelona mesmo pro Real Madrid jogar a segunda divisão, porque eles também, desde que a liga foi fundada em 1929, nunca caíram. A situação na Espanha com a guerra civil e depois a ditadura do Franco acabou sendo um momento em que o Real Madrid viveu uma grande fase da sua história, o que não significa, obviamente, que eles venciam por causa disso, até porque a pior posição que o Real Madrid já teve na tabela na história veio na temporada 47-48, né? Sob o regime do Franco, quando foi para a última rodada precisando vencer o Real Oviedo ou correria risco de rebaixamento, mas ganhou por 2-0 e terminou em 11º numa liga que na época tinha 14 times só, né? Hoje em dia, é claro, cair de divisão é algo impossível pro Real Madrid, né? Literalmente é mais fácil eles repetirem aquele penta de Champions League lá da década de 50 do que caírem pra segunda divisão. Não tem como acontecer, né? Ainda mais com o nosso mano Vini Júnior lá, né? E você consegue adivinhar o terceiro time espanhol que nunca caiu? Pois é, meio óbvio, né? Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbao, exatamente. Se você pensou em Atlético de Madrid, errou, porque eles já caíram sim, e mais de uma vez. A primeira delas foi lá na edição 1929-30, quando chegaram até a cair e ficar uns anos na segundona. E a segunda vez foi mais recente, na temporada 1999-2000, quando o Atlético passava por problemas financeiros seríssimos e chegou na última rodada para enfrentar, adivinha, o Real Oviedo também. Precisava ganhar, empatou o jogo e aí foi rebaixado. E o Real Oviedo nesse vídeo tá parecendo assim uma espécie de guardião da segundona, né? Mas quem de fato nunca caiu foi o Athletic Bilbao. Eles foram aí um dos fundadores da liga lá em 29, né? E na maior parte da sua história os caras não correram grandes riscos de cair não, beleza? Um dos piores momentos veio na temporada 2006-2007, quando precisavam vencer o Levante na última rodada, mas eles ouviram o chamado da torcida, se levantaram, venceram aquele jogo por 2-0 e terminaram o campeonato em 17º, um acima ali da zona de rebaixamento. E isso fica ainda mais impressionante se a gente lembrar que o Athletic de Bilbao tem aquela regra de que só podem jogar no clube jogadores nascidos na região ali, ou jogadores que de repente nasceram em outros lugares, mas que foram formados nas categorias de base de clubes bascos. Então mesmo sem poder recrutar talentos em outros países na maior parte do tempo, o Athletic de Bilbao conseguiu se manter relevante e na elite por agora já são quase 100 anos. Então é um feito bem impressionante. E fora Barça, Real e Athletic, todos os outros já caíram em algum momento. O Valência, por exemplo, meio que nasceu na segundona, né? E também caiu na temporada 85-86. O Sevilha é outro clube tradicional
tradicional que começou na B e também já foi rebaixado várias vezes durante a sua história. E outro que caiu também foi você, caiu nas graças da gente aqui do Orofute, quando deixou o likezão no vídeo ali, porque isso aí ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado. Na Itália, uma equipe que nunca foi rebaixada é a Inter de Milão. A Internazionale disputa o primeiro escalão do futebol italiano desde o começo lá em 1898. E por mais que em grande parte da sua história tenha sido um time muito forte, brigado por títulos e tal, teve um momento que eles chegaram a terminar em último na tabela, exatamente, e mesmo assim não caíram, mas eu explico. Foi na temporada 1921-22 da chamada Prima Divisione. A Inter foi lanterna e para saber se caía ou não, disputou uma repescagem. Só que o adversário, que era o Nazionale Lombardia, faliu antes do jogo acontecer, ou seja, a Inter se manteve na primeirona. Eventualmente nasce a Série A em 1929 e a Inter passa por transformações, né, como aquele período em que eles ficaram sendo chamados de Ambrosiana, tiveram que mudar o nome também por causa da ditadura, mas mesmo assim nunca perigaram tanto com cair, fora esse momento que a gente falou anteriormente, né? Bem verdade que em 1993-94 eles terminaram em 13º, a um pontinho da zona de rebaixamento. Só que o curioso é que um ano ruim na Série A foi ótimo a nível europeu, porque mesmo chegando a flertar com a segundona, a Inter venceu naquela temporada a Copa da UEFA, que hoje em dia é a Liga Europa. O próximo da Itália que não caiu é o... Isso mesmo, a Inter de Milão é o único clube tradicional da Itália que jamais caiu. Se você pensar no Milan, cara, eles tiveram problemas aí, né? Porque em 79 e 80 terminaram o campeonato em terceiro lugar, porém, descobriram um escândalo de apostas, né, que envolveu o Milan também, eles acabaram sendo rebaixados por causa disso. Aí eles sobem e depois caem mais uma vez, aí em campo mesmo, né, sem nada a ver com tribunais e coisa assim. Enquanto a Juventus é outra equipe tradicional que foi rebaixada pelo mesmo motivo, né? Depois de vencer a Série A em 2005-2006, é descoberto ali um escândalo, a Juventus é punida, perde o título daquela temporada e acaba caindo, sendo rebaixada para a Série B. E para deixar claro, a gente não tá dizendo que nenhum outro clube nunca caiu, tá? Por exemplo, o Sassuolo nunca caiu da primeira divisão. Porém, eles jogaram a maior parte da história deles em divisões mais baixas e desde que subiram em 2013, aí realmente não foram rebaixados para segundona ainda. Mas sequer dá para considerar os caras um time tradicional, tá? Por isso que não entra nesse vídeo, obviamente. Já na França, nenhuma equipe nunca foi rebaixada. Então todas já caíram uma vez ou outra, mas a gente pode achar uma brecha, se liga. O caso do Paris Saint-Germain é muito curioso porque a história deles é confusa. O PSG nasceu em 1970 da fusão do Stade Saint-Germain e do Paris FC. E a sua primeira temporada foi na segundona, né? E logo de cara eles venceram e foram pra Ligue 1. E aí o time não cai com a bola rolando dentro de campo, porém ele se divide em dois novamente. O Paris FC volta a existir e se mantém na primeira divisão, enquanto o PSG, surgindo como se fosse um clube novo, digamos assim, recomeça na terceirona. Então assim, é bem verdade que o PSG já jogou nas divisões inferiores, porém nunca por ter sido rebaixado dentro de campo, né? E sim por ter renascido, digamos assim. Em termos de campo e bola mesmo, a vez que eles chegaram mais perto de cair foi na temporada 2007-2008. Ainda antes da compra pelo pessoal lá do Qatar, né? Quando o Paris ficou em 16º num dos piores momentos do clube, tendo até protestos fortes dos torcedores ameaçando jogadores e tudo mais. A coisa ficou bem feia na época. Agora pensa numa realidade alternativa em que o PSG caiu nesse ano aí, né? Não conseguiu subir rapidamente e aí nunca foi comprado pelo Qatar. Os caras abriram o olho e procuraram outro clube na França e de repente adquiriram, sei lá, o Toulouse. E aí o Toulouse virou uma potência europeia com Mbappé, Neymar e Messi, né? Já pensou? E bom, com essa história complexa aí, talvez alguns de vocês considerem que o PSG já caiu, outros considerem que nunca caiu, mas de qualquer maneira, os outros times tradicionais da França já foram de base, todos eles, tá? O Lyon caiu 3 vezes, o Marseille já foi rebaixado em algumas ocasiões, inclusive com a última sendo naquela temporada 93-94, quando eles são punidos por manipulação de resultados naquele famoso jogo contra o Valenciennes, né? Indo pra Alemanha, quem que você acha que nunca caiu? O Bayern, talvez aí na sua cabeça, né? Mas tá errado, porque o Bayern já caiu sim. Na Alemanha, todos já jogaram a segundona, mas calma que a história é um pouquinho mais complicada do que isso. O Bayern de Munique foi rebaixado na temporada 54-55 numa liga que chamava Oberliga Süd. Era uma época em que o campeonato nacional
nacional ainda era dividido por regiões. E aí os vencedores de cada região se enfrentavam no final para decidir quem que era o campeão nacional. Então era mais do que um campeonato regional, beleza? Porque ele estava integrado com uma disputa no país inteiro. Portanto, o Bayern já foi sim rebaixado na sua história. Entretanto, depois que eles sobem para a primeira divisão da Bundesliga pela primeira vez lá em 1965, ele nunca mais caiu e hoje é o maior vencedor disparado aí na Alemanha. E a chance do Bayern cair hoje é a mesma do Tottenham vencer um título. Por falar em Dortmund, eles já caíram uma vez na Bundesliga. Foi na temporada 71-72 quando os aurinegros ficaram em penúltimo no campeonato. Agora, um clube que quase entrou nessa lista aqui foi o Hamburgo, porque o Hamburgo se gabava muito de ser um time incaível. Eles tinham um relógio lá no estádio deles contando há quanto tempo eles estavam na elite. Só que na temporada 17-18 eles tiveram uma queda histórica para a segundona e foi um momento bastante emocionante ali para os torcedores, porque a tristeza consumiu todo mundo, né? Os caras indo jogar a segundona pela primeira vez e no momento eles ainda estão lá, beleza? Mas para tudo que tem um time na real que nunca caiu, é o Hoffenheim. Só que isso é porque o time ainda estava na 5ª divisão no ano 2000. Só que vocês sabem que o Hoffenheim recebeu um baita investimento e foi subindo de forma meteórica ali as divisões na Alemanha. E aí desde que chegou na Bundesliga pela primeira vez em 2008 nunca foi rebaixado. Mas chamar o Hoffenheim de time tradicional é forçar a barra, então meio que ele não entra nesse vídeo aqui não, tá? Desde que a Premier League da Inglaterra foi inaugurada em 1992, 6 times jamais foram rebaixados. O Totão da Massa, o Manchester United, o Liverpool, o Everton, o Chelsea e o Arsenal. O problema é que a Liga Inglesa não nasceu nessa época aí, né? Ela é muito mais antiga e se a gente for pegar desde os tempos mais remotos, todos esses clubes aí já caíram também. Por exemplo, quando o Arsenal caiu pela primeira e única vez na sua história, ainda se chamava Woolwich Arsenal e ficou em último na temporada 1912-13. Faz tempo, né, amigo? Os times de Liverpool caíram nos anos 50, por exemplo, né? Com o Liverpool indo jogar a segunda divisão pela terceira vez na temporada 53-54. Enquanto o Everton foi parar na segundona pela segunda e última vez lá depois da temporada 50-51. Bota a tabela na tela aí pra gente dar uma olhada, né? Opa, não, peraí. Mas quem é que tá ali no topo da tabela? Quem que foi o campeão inglês nesse ano? Ah, pois é, quero ver vocês zoarem agora, pô. Chegando no Manchester United, a temporada 73-74 foi a última deles longe da elite. Eles já tinham sido rebaixados algumas vezes também durante a sua história. Assim como o Tottenham, né, que já caiu 4 vezes, a última delas em 76-77. E pra fechar, o Chelsea caiu pela última vez na temporada 87-88, que foi o 6º rebaixamento do clube. Ou seja, na Inglaterra ninguém tem aquela moral de ficar zoando o coleguinha que o time dele caiu e o seu não, né? Mas sobrou algum time tradicional da Europa que nunca caiu? Bom, nas 7 principais ligas europeias, a gente tem equilíbrios diferentes de força, né? Então, em Portugal, por exemplo, tanto o Sporting quanto o Benfica, quanto o Porto, jamais foram rebaixados. O mais perto em que o Porto chegou foi uma 9ª colocação em 1970. O Sporting quando terminou em 7º em 2012-2013. E o Benfica quando ficou em 6º em 2000-2001. Ou seja, os 3 passaram muito longe de qualquer sufoco, né? E provavelmente vão continuar assim, é praticamente impossível imaginar um desses 3 caindo hoje em dia. Acho que mesmo se fizessem um desafio, tá ligado? Ah não, cada um desses 3 aí começa com menos 40 pontos na tabela. Ainda assim eles conseguiriam escapar no final das contas, né? A Holanda é outra liga em que os times tradicionais tendem a sempre estar no topo. E é verdade que desde a criação da Eredivisie em 1956, nem PSV, nem Ajax, nem Feyenoord foram rebaixados. Mas se contar a Liga Nacional lá de trás, aí sim, só um desses aí não caiu. E não foi o PSV, tá? O PSV não começou na elite, mas subiu e aí teve o seu único rebaixamento na história lá no ano de 1925. E é curioso porque o PSV literalmente surgiu como um clube dos trabalhadores da Philips, né? Então só podiam jogar lá no PSV quem trabalhava lá na fábrica. A sigla do clube traduzindo é mais ou menos como Associação Esportiva Philips. E mesmo assim eles conseguiam bater de frente com os demais, né? Loucura. E esse time incaível também não é o Ajax, tá? É outro que começou na segundona da Holanda e quando subiu não durou muito e voltou a cair em 1914. O único rebaixamento da história. Faz tempo, mas caiu, né?
É só depois disso que o clube se torna um dos maiores do país, quando o treinador Jack Reynolds faz algumas pequenas revoluções lá no clube, dá uma cara, né, e implementa algumas características que duram até hoje. A gente sempre pensa em Ajax e pensa em Rinus Michels e no Johan Cruyff, mas um pouquinho dessas ideias de usar as categorias de base e de jogar um futebol bonito já vinham ainda de antes, né, com o Jack Reynolds. E quem nunca caiu foi o Feyenoord, só que a história é pra lá de confusa, velho. Se liga só, eles não começaram na primeira divisão, só que naquela época as ligas não eram bem organizadas, então meio que a liga onde o Feyenoord jogava sequer tinha acesso. Alguns clubes acabaram pressionando e aí eles criaram como se fosse uma segunda Série A. Porém os times tradicionais não levavam essa nova liga a sério, e aí ela era meio que café com leite assim, né? Eventualmente essa segunda Série A se torna a segunda divisão. E aí, em 1920, o Feyenoord é promovido pela primeira vez para a primeira divisão. E aí, desde que eles sobem, então, nunca mais caíram, beleza? Para vocês verem que quanto mais a gente volta atrás na história, né, mais difícil fica cravar se um rebaixamento ou uma estadia na segunda divisão tinha o mesmo peso que tem hoje. Por exemplo, o Feyenoord jogava numa liga esquisitaça lá quando as coisas sequer eram muito organizadas, né? Então é complicado. A gente falou das top 7 ligas europeias, mas abrindo uma exceção rapidinho pra gente pular na Escócia, uma das rivalidades mais ferrenhas da Europa é o Old Firm entre Celtic e Rangers, e nos últimos anos essa rivalidade ganhou um tempero a mais porque ambos os clubes eram incaíveis, até que o Rangers foi de base. Os caras viveram um momento complicado e depois de acumular muitas dívidas acabaram falindo em 2012. Assim o clube morreu e quando um novo Rangers foi criado, ele teve que começar de novo da terceira divisão, né? Aí dá pra gente pensar, bom, é um clube que nasceu de novo, então é um clube separado? Na verdade não, porque eles quiseram manter a história e os títulos do Rangers anterior, então dá pra considerar que basicamente é sim a mesma coisa, o mesmo clube. Assim, apenas 2 clubes escoceses nunca caíram e podem zoar o Rangers aí, né, que é o Celtic, obviamente, e também o tradicionalíssimo Aberdeen. Então qual foi a maior surpresa desse vídeo pra você? Deixa nos comentários aí, se você curtiu, deixa um like também que ajuda muito a divulgar nosso canal, e nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!